Bom dia para vocês, gente. Seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no YouTube para você. Para você, mulher, para você que sempre está em situação, gente, que eu acho que nem todos gostam de falar o que se passa dentro da sua casa, com o seu cônjuge, o amor da sua vida, o seu presente de Deus. Mas eu vou ser muito específica e muito séria com vocês. Vamos parar, gente. A mulher, ela tem que pensar antes dela entrar em um relacionamento, porque hoje em dia as mulheres que já passou por um bom bocado com um homem ruim, elas não querem mais relacionamento, elas querem ficar sozinhas, porque elas sabem que se ela botar alguém na vida delas, vai acontecer o pior, porque já aconteceu. Então elas ficam com medo. Mas sabe por quê? Eu não, até não critico mulher que fica com medo, não. Porque eu também tenho medo. Eu fiquei. Eu tô sozinha há 18 anos. Sozinha, sozinha mesmo. Não, sem namorado, sem peguete, sem nada. Isso não existe para mim. No meu vocabulário, peguete, esses negócios de ficar, não existe, tá? Mas até com os jovens mesmo, esse negócio de ficar tá difícil, tá? Cuidados, meninas jovens, esse negócio de ficar, porque quem tá ficando vai ficar, porque debaixo da terra. Porque hoje em dia tá difícil. Antigamente a moça namorava direitinho, tinha, tinha um ano para noivar. Ah, mas isso era ruim, mas o casamento durava. Não tinha esse negócio de, além de durar, tem casamento, gente, que eu fico boba, assim, quando eu vejo, eu fico assim, parado, olhando. Tem casal que a gente vai na roça e vê, tá lá o senhorzinho lá, cortando uma lenha, alguma coisa assim, já bem idoso, a senhorinha lá, sentadinha lá, tricotando, sentadinha na sua cadeira, tricotando. Mas sabe por quê? Um dia até cheguei perto de uma que ela tava, gente, até picando cana, né? Cana mesmo, para os porcos. Passando eu com uma amiga, nós estávamos procurando remédio de mato, que era picão preto, para fígado, né? Que é muito bom para fígado. A gente estava lá procurando e essa senhora, a gente olhou assim, ela falou assim: ah lá, uma casinha tão bonitinha, gente, uma casinha parecia casinha de boneca. Eu amei aquela casinha, amei. Tinha aquelas janelas antigas, né, de madeira ainda, e tinha aquela porta também antiga, né? Essas portas são boas. E tava lá os dois. Então, por lado, assim, é um quintal enorme, mas por lado, assim, tinha um chiqueiro, mas eu acho que é de porcos, tipo assim, igual antigamente. Aquele chiqueiro, né? De madeira, assim, igual antigamente. Ela tava lá picando cana. Nisso que ela tava picando as canas, e o senhorzinho tava lá, sentado lá, gente, tadinho. Ele tava fazendo, tarrafa para pegar peixe. E tava ela lá. Nós chegamos para pedir água. Até a minha amiga foi com a intenção de pedir água, mas é por causa da casa, né? Para ver, por causa do tempo. Ela lembrou do tempo da avó dela. Ai, chorou, tal. Aí fomos lá. Falei, vamos lá então. Aí eu falei, se tiver cachorro, porque tinha 4 cachorros, tava amarrado, a sorte que tava amarrado, pé de manga, tinha um pé de jaca, lotado de jaca, cada jacona enorme. Ela até deu uma pra gente, mas estava tão pesada, gente, botou num saco lá, desse saco de ração para trazer. Nossa, cada um trazia um pouquinho. Mas era foi tão bonito, era tão linda aquela casinha. Então eu perguntei a ela quanto tempo que ela estava casada. Eu falei, quanto tempo a senhora mora aqui? Ah, minha filha, eu moro aqui desde a época que eu me casei com o meu velhinho ali, ó. Eu olhei assim, ela falou, essa casa era da minha avó. Quando eu me casei, aquela casa que tá lá, aquela coisa que tá lá, e eu olhei, tinha tipo uma casa velha,
Gente, é uma casa bem velha, tinha já acabado a casa, sabe? Tava bem assim, bem afastada dela. Meus pais moravam naquela casa, e aí meu pai construiu essa casa aqui, meu pai e meu avô, para me casar. Ela contando. Amei a história. E aqui, a gente, eu me casei lá naquela casa, dentro daquele quintal, e foi tão bonito. Minha avó fez, ela me contando, minha avó fez, minha filha, macarrão, galinha com macarrão. É um macarrão, goela de pato, ou o nome do macarrão, que nem existe mais, né, gente? E aí, fez aquela panelada de macarrão com galinha, foi no almoço do casamento. Olha só o almoço do casamento. Tinha arroz, feijão, macarrão com galinha. Aí os parentes, os amigos, né? O povoado veio tudo para cá. Aí o pai preparou uma mesa com meu avô enorme. Aí o bolo que ele fez foi a vizinha, fez um bolo grandão, vocês sabem como é que o bolo era antigamente, né? E o doce de mamão, bolo com recheio de doce de mamão. Eu não cheguei esse tempo, não. Deve era gostoso, né? E fez docinho de coco, que deve ser beijinho, né? E aí foi aquela festa o dia inteiro, à noite foi o casamento, de dia foi o casamento lá no cartório, né? O moço fez o nosso casamento, que eu não sei mais o nome dele, e aí viemos para casa, o casamento foi feito aqui, no terreno do papai, e ela falando tudo com a gente, eu ficava, nossa, que coisa linda. Aí a minha amiga, muito interessada, saber da vida do casal, ela perguntou assim, e como é que foi assim, como que, assim, para durar tantos anos assim, qual é a receita? Ela não sabia o que a minha amiga estava falando. Eu falei assim, para durar um casamento, ela quer saber como que a gente faz. Aí ela disse, minha filha, meu velho, só demos uma briga, só uma discussãozinha, né, briga, discussãozinha assim, porque eu não concordei com ele, o meu filho casou e ele queria viajar para lá. Já a gente nunca viajamos daqui da nossa região para ir para outra cidade grande. Meu filho está lá em São Paulo. A gente estava com medo de ir para lá. Meu filho mandou o dinheiro e tudo, mas a gente estava com medo de ir para lá. Mas aí meu velho queria ir e eu com medo de ir, porque fica muito longe, tinha que pegar um ônibus daqui para tal lugar, que era Tabuinha, um lugar chamado Tabuinha. Pegava o ônibus para Tabuinha, de Tabuinha pegava o ônibus para passar por uma cidade que tinha que comprar passagem, para depois comprar passagem para ir para São Paulo. Aí eles não iam aguentar, não. Eu acho que não. Nem eu. Aí eu virei e falei assim, nossa, que coisa linda. E aí, meu filho, meu velho queria ir, e zangou comigo, e falou que eu sou medrosa. Eu falei com ele que eu não sou medrosa, é por causa da situação dele, né? E ele é bem velho. Eu falei, quantos anos? Desculpa a pergunta, mas quantos anos ele tem? Ela falou, ele tem 84 anos. Falei, nossa, 84 anos. E ela tá com 86. E eu tenho 86, minha filha. Então, desde que nós casou, a gente tá aqui. Né? Aquela voz roceira, bonita, gostosa. E a gente só discutimos essa vez. Discute sim, mas mentira, você é medrosa, você também é, meu velho, eu tenho que pensar em você, eu que tenho que pensar em você. É só uma coisa assim. No outro dia a gente já estava ali, se abraçando, meu velho. Mas o abraço deles são aqueles abraços assim, se abraça e vai lisa as costas. Que eu vi até ele abraçando ela. Mas eles são mais sacanhados, porque tem casal que coisa mais ridícula.
na frente dos outros. Mas ele não. Ela foi buscar um café pra gente, trouxe o café, gente, numa caneca antiga. Ai, que delícia, gente. Que café gostoso. Foi naqueles canecão. Não tem, antigamente fazia canecão em casa, botava até alça, com lata de leite Glória, né? Não sei se vocês lembram. Tudo que ela latinha assim virava uma caneca para eles. Aí o velho dela fazia. Como que ele fazia a alça, gente? Com um pedaço de lata também. Nossa, eu tomei aquele café, cheguei a chorar, lembrando da minha avó que ela fazia o café. Ela mandar fazer essas canecas, não era ela que fazia, não. É um vizinho dela que fazia. Então, ela pregava um prego na parede, ela lavava as canequinhas dela, as beiradinhas assim, gente, para não machucar o dedo, de cortar dedo de ninguém, eles amassavam bem amassadinho, ficava aquilo ali que você podia passar o dedo assim, que você não cortava a mão. E ela botava prego assim, pendurava, tinha mais de 30 assim na parede da cozinha da minha avó. Minha tia que lavava, botava tudo penduradinho. Aí quando eu ia tomar o café, tinha um balde, uma bacia e um balde de água. Você lavava a caneca, o canecãozinho, para tomar o café. E ali na outra vasilha você já tirava o sabão, né? Era assim que era na casa da minha avó. E trocava de água depois. Ai, gente, que delícia. Aí ela foi buscar água pra gente. Sabe a água era onde? Dentro da talha. Nossa, eu fiquei... Olha, gente. Ela tinha bia d'água, não sei se quem lembra aí, fala para mim se você lembra, se você foi desse tempo, se você gosta dessa água. Tinha uma bia de água desse tamanho, bem tampadinha com pano, e um canecão tampando, tinha tampinha e um canecão tampando a boca assim. Quando a gente pegou a água, o velho dela foi lá, pegou a bia de água, tirou o paninho, tirou a vasilha, tirou o paninho, abriu e botou água pra gente. Gente, a água geladinha. Ela tinha geladeira, ela tinha TV, é de tubo, mas tinha. Tinha tudo, gente. Ela falou que morou naquela casa 32 anos sem energia elétrica. Ela mostrou até o lampião que ela tinha. Ela mostrou o lampião, ela mostrou o lampião, ela mostrou a lamparinazinha, pequenininha, pretinha. Já estava cheia de pó, ela mostrou, estava dentro de um paiol, assim, um monte de coisa da mãe dela, do pai dela, que ela não jogou nada fora. Estava dentro de um paiol, afastado da casa, tinha um paiol enorme, gente, parecia uma casa. Ela mostrou pra gente, estava tudo tapado de plástico, ela mostrou pra gente. Gente, foi um dia mais feliz da minha vida, de ter visto tanta coisa linda do passado. Quadro com duas pessoas, o pai dela e a mãe dela, parece que foram, mandaram fazer, sabe? Do tempo antigo, a mãe sentada, a mãe sentada, o pai atrás com a mão no ombro da mãe dela. Aí tinha outra foto, os dois sentados numa cadeira antiga, né? Cadeira escura de madeira, os dois sentados juntos. E atrás os filhos, mais de 10. Fazia filha aberta antigamente, não tinha lâmpada, né? E não tinha energia elétrica, então vai fazer filho. Então, gente, foi muito lindo, foi muito lindo. Hoje, ela falou que tá 70 anos. Foi. 70 anos casada. 70 anos. Casou novinha, tá? Eu vi a foto de casamento, fiquei passada, gente. A foto era de vestido branco comum, com um véuzinho pequeno aqui atrás, assim. Ela e ele só tinha o corpo daqui pra cima. Que coisa mais linda. E depois tinha uma grandona assim, que já tava cheia de poeira, mas ela deu uma limpezinha assim pra gente olhar. Tava ela casada, tava ela com a roupa de noiva dela, que era um vestido comum, não era aquele vestido bacana, que hoje tá todo desenhado, cheio de onda, essa coisa não. Era um vestido comum, ele em pé, ela em pé, com a mão assim, né, com o braço assim, né, ele com ela com o braço dado, atrás, do lado dos pais dos dois, dos pais dela do lado dela, os pais dele do lado dele, e atrás um monte de família. Quadro grandão, daqueles antigos, aquela armadura antiga. Gente, mais lindo. E hoje você não vê mais isso.
Ela tá casada esses anos todos. De vez em quando a gente vê casal assim. Por aqui na minha região tem muito. Mas você hoje o casamento dura. Se durar 2 anos é muito. O homem já começa a bater, já começa com a ousadia com a mulher, já começa fazendo a mulher de escrava, já começa fazendo o possível para ver a vida da mulher se transformar no lixo. Lixo humano. As mulheres estão sendo assassinadas, estão apanhando do marido, está sendo assassinada. Tem mulher que fala que não larga o marido por causa dos filhos, isso é conversa fiada. E tem um homem que fala com a mulher: se você sair de casa, eu mato você e as crianças. Aí a mulher, o jeito é ela cruzar o braço e ficar esperando. E ficar com aquele relacionamento abusivo pro resto da vida dela, ou até quando ele quiser deixar ela viver. Porque o homem casa, hoje em dia estão casando para ser o dono da mulher e fazer a vida dela virar um inferno, tá? E é por isso que muitos estão morrendo. O homem não aceita o fim do relacionamento, fica vigiando a mulher e ainda tem a coragem de dizer: Lei Maria da Penha, não estou nem aí, né? E outro tem coragem de falar: se você sair de casa, eu te mato. Aí a mulher tem que ficar nesse relacionamento até o fim da vida dela, que dá pena de vocês verem cada situação. Ai, que leva a gente à loucura. Subiu o índice de mortalidade de nossas mulheres, de nós mulheres, 72%. Eu estava vendo aqui, tá? Então, todo relacionamento que começa, o cara com ciúme, sai fora, não vai à frente com esse relacionamento, porque senão você vai morrer. Aconteceu na minha família, eu não gosto de lembrar que aconteceu na minha família, mas uma hora eu vou chegar aqui e vou abrir o verbo para vocês que aconteceu, para esse vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Então, eu vou pedir você, compartilhe, comente sobre a tua vida, fale-me de você. Me diz o que está acontecendo. Se você está no relacionamento abusivo, se você está bem no seu relacionamento, graças a Deus por isso. Se seu marido é o seu presente de Deus, pode falar abertamente. Se seu marido é um bom marido, porque existe, gente, muito bom marido. Muito bom marido. Mas existe maridos que você não pode chamar de marido. Tem que chamar de covarde, tem que chamar de carrasco, porque não é marido. Ele acha que ele casou para a mulher ser a escrava dele, para a mulher ser submissa a ele. Mulher não tem que ser submissa a homem. Ela tem que reagir. Você tem que reagir, tá? Se tá num relacionamento abusivo, se manda. Ninguém precisa saber onde você tá. O mundo é grande, tem onde esconder, tem onde... Eu sei que muitas vão falar: e a minha família? Ele disse que vai matar a minha família. Vai dar parte, vai na delegacia, grava o que ele está falando, prova o que ele está falando e pronto, e acabou. Ah, mas vai... Com certeza não vai dar nada para ele. Você é muito franca. Quantas mulheres foi em delegacia para denunciar o seu presente de Deus e está hoje debaixo da terra? Aí a polícia dá uma folha, se ele se aproximar de você 300 metros, ele vai preso. A polícia vai vigiar ele 24 horas. A polícia vai ficar na sua porta ali, ó, com o revólver na mão, 24 horas. Não vai. A polícia vai te acompanhar para o seu trabalho, 4 horas da manhã. Não vai. A polícia vai vigiar seus filhos no colégio e quando sair, quando entra, não vai. Então, antes de entrar no relacionamento, investiga a vida do cara. Vê como que ele é. Porque tem homem que não demonstra o que ele realmente é. Não demonstra. Tem homem que faz tudo, mas você não sabe de nada da vida dele. Muita gente sabe e esconde de você, principalmente a família. Eu acho que toda mãe tem que chegar perto e dizer: fulano,
fulana, cuidado, não casa com fulano não. Fulano não vale nada. Aí você vai se preparar. Você vai se preparar para o pior, querida? Não, você vai se preparar para você sair no fora desse relacionamento. Mulher vive muito bem sem macho. E vocês, macho, para de ficar matando as mulheres. Para de ficar batendo nas mulheres. Para de ficar com a covardia que já nasceu de você. Sabe por quê? Porque mãe nenhuma botou filho no mundo para espancar a mulher. Mãe nenhuma, eu não acredito que mãe nenhuma pega, vai lá te dar o conselho assim. Você casa com ela, todo dia dá uma coça, passa 2 anos, 3 anos, se ela quiser te largar, mata ela. Eu não acredito que a mãe faz isso. Porque eu vigio meus filhos 24 horas. Ah, vigio. Vou te falar como que eu vigio. Não pensa você que é ficando dentro da casa deles assim de butuca, não. Que nem na casa de filho meu, eu vou. Simplesmente, eu vigio dessa forma. Ligo para as minhas noras, falar como que vocês estão. Ela vai, não estou bem. Por quê? Pela voz eu já conheço. Quando elas falam com alegria, ai, minha sogra, estou muito bem. Mas tem mulher que gosta de fingir. Então, quando elas vêm na minha casa, eu indago de tudo. Fico olhando para elas. Aí eu vejo como é que elas comem. Se elas estiverem comendo dessa forma, gente, eu vou pegar uma colherzinha de prata, tá? Se elas estiverem assim. Come, fulano. Não tô com fome não, sogra. Ah, porque eu não gosto disso, eu não gosto disso. Ou então falar, perdi a fome. Pode indagar da sua nora. Das suas filhas também. É assim que eu faço com as minhas filhas, eu faço com a minha nora. E faço com meus filhos também, os meninos. Que são 3. E tudo me deram nora, e tudo me deram neto. Então eu fico ali perguntando, até para as crianças, eu falo, papai e mamãe tá bem? Porque criança não mente, né? É assim que eu levo a vida. Porque não é porque eu passei um inferno no meu casamento que eu vou querer que as minhas noras e meus filhos maltratem as mulheres dele e as minhas noras ficam sofrendo, tá? É por isso que eu fico vigiando. E você, mãe, você do outro lado da tela do meu celular, né? Como é que você tá fazendo? Tá vigiando seus filhos? Eu sei que você vai dizer, eu não cuido da vida dos filhos, é muito feio, então. Mas quando seus filhos for parar dentro da cadeia por ter matado as suas noras e você não sabendo de nada, aí você vai chorar na cama de lugar quente. Por quê? Se você gosta dos seus filhos, também tem que gostar da sua nora, que ela entrou na sua família e te deu netos. Então a gente não pode deixar, porque casou, eles que se viram. Não é assim. Não é assim, tá? Porque eu fui ajudada pela minha sogra. Ela me tratava como filha. Meu sogro me tratava como filha também. Então eu precisei da minha mãe, mas minha mãe fechou a porta na minha cara, mas a minha sogra, ela abriu a porta e via tudo que se passava, dava conselho pro filho, falava com o filho, eu vou te meter o pau na cara, eu vou te quebrar todo, você não bota a mão nela. E ele estava sempre batendo. E eu sempre acolhida pela família do meu marido, pela mãe e pelo pai do meu esposo, do meu falecido e ex-esposo, porque eu já tinha separado dele quando ele faleceu. Então, é isso, tá bom? Beijo pra vocês. Ótima sexta-feira, gente. Sextou! E aí? Vamos curtir o quê? Eu vou curtir minha TV. Vou passar com meu filho, minha nora vai vir aqui, vai passar o final de semana comigo, vai chegar amanhã. Então, tô feliz. Bom dia pra vocês, que Deus abençoe a todos. Beijinho, me conta aí, tá? Como que tá a vida de vocês, meus amores. Mulheres como eu, tá? Me fala aí, seu marido é bom marido? Se for, joinha pra mim, me segue, compartilhe, bate sininho de notificação e sempre estou aqui fazendo um vídeo para vocês, tá bom? Eu tenho muita coisa para contar para vocês. O que aconteceu na minha família? Vou contar para vocês. Com quem aconteceu? Vou contar para vocês, tá bom? Me espere, tá bom? Compartilhe, comente, me segue aí que eu vou contar tudo para vocês. Nada é escondido. Beijo, minhas divas.